A aula de hoje é sobre vícios masculinos e femininos. Eu acho que uma pergunta valiosa para nós iniciarmos a nossa investigação, a nossa análise na aula de hoje é: o que são vícios? Tá? Primeiro nós precisamos concordar ou obter um consenso do que significa essa palavra vícios de um ponto de vista técnico, de um ponto de vista não pejorativo, de um ponto de vista não de leigo, mas de um ponto de vista profissional. O que caracteriza um vício? Verdadeiramente. Vícios são comportamentos compulsivos e inerentemente inconscientes. Compulsivo significa, na etimologia da palavra do latim, junto do competir, ou a força. Compulsão, então, é um competir ou um à força. Isso significa que a compulsão é, na etimologia da palavra, no significado da nomenclatura, compulsão, é uma força que compete com a consciência, tendendo a querer tomar o lugar da consciência. Isso significa que quando a compulsão vence, a pessoa fica automaticamente inconsciente, porque essa é a natureza da compulsão. Então, é uma força que tende a competir com a consciência, e quando a compulsão vence a consciência, quaisquer que sejam as condições dessa vitória e dessa derrota da consciência, a pessoa fica inconsciente e tomada por aquela compulsão. É dentro desse entendimento que muitas compulsões e muitos vícios foram compreendidos pela ciência médica como patologias, como doenças. Porque a pessoa, quando entra na compulsão, quando entra num vício, quando passa de um certo ponto, ela não sabe mais como sair sozinha. E ela vai precisar de uma intervenção, muitas vezes medicamentosa, muitas vezes terapêutica, de apoio emocional, de apoio racional, de apoio intelectual e de apoio espiritual, com facilitadores, agentes externos, outros seres humanos, de preferência pessoas que entendem muito como transcender vícios, ou até pessoas que já passaram por esse tipo de situação, como nós temos ao redor do mundo todo, principalmente no Ocidente, os grupos dos 12 passos, por exemplo, o AA, o NA, o Aula Non, entre muitos outros grupos que ajudam com adictos, não importa qual tipo de vício que a pessoa possui, os 12 passos funcionam. Uma próxima investigação que a gente pode fazer é, sabendo o que são os vícios, o que não é vício, ou o que é o oposto do vício, ou o que é o antídoto dos vícios. E sem dúvida alguma é aquela temática, aquele conceito estruturante que eu ensino tanto aqui no canal, nas aulas e nos cursos também, que são as virtudes. Virtudes são a capacidade de você discernir entre dois extremos e manter o equilíbrio entre duas forças concorrentes, tá? Então eu tenho, por exemplo, a coragem, que é uma virtude, ela é o equilíbrio entre duas forças concorrentes, que é o quê? Lutar e fugir. Coragem é o equilíbrio entre lutar e fugir. Fugir é covardia, lutar é ousadia. O equilíbrio entre ousadia e covardia, a gente tem a virtude da coragem. A justa medida entre essas duas polaridades, que é o correr e o lutar, a covardia e a ousadia, nós temos a coragem exatamente no meio, equilibrando. Quando existe uma pulsão de ousadia, a coragem vem para antagonizar e equilibrar essa ousadia para ela vir para um estado mais moderado. Quando a covardia vem como uma pulsão, fazendo com que eu queira fugir, a coragem vem equilibrando, puxando essa covardia para ser equilibrada para um estado mais moderado. Então é como se fosse um agente moderador de equilíbrio. As virtudes são agentes equilibrantes, equilibradores, moderadores de equilíbrio. Vícios são apenas então coisas ruins, Lucas, ou vícios podem ser coisas boas também. Para a gente entender a resposta dessa pergunta, a gente precisa entender como é que um vício é criado. E isso é algo muito importante na aula de hoje, é entender esse mecanismo de criação do vício. Todo vício, ele nasce de uma cadeia de ações repetidas inúmeras vezes, que geram uma recompensa motivacional de início. O próprio processo de expectativa, de anseio,
de busca já é uma recompensa em si. Quando eu estou em busca de saciar o meu vício, eu já estou obtendo a recompensa. A própria dopamina, o neurotransmissor da dopamina, é um neurotransmissor motivacional. Esse é um estado de alta energia, de prazer e de busca por recompensa. A etapa final do vício, a etapa inicial é a secreção de dopamina, que é altamente motivadora e estimulante. A pessoa faz de tudo, muda o comportamento dela para fazer aquele vício se manifestar na vida dela, porque é um vício e controla o cérebro dela, ela tem redes neurais muito energizadas para satisfazer esse vício, e isso secreta muita dopamina, que é um neurotransmissor de motivação, mas com o fim de obter uma recompensa prazerosa também, ok? Então a gente tem um vício que se caracteriza por duas etapas principais. Uma etapa motivacional, que muda drasticamente o comportamento do viciado, que faz com que essa pessoa tenha comportamentos adaptativos para buscar o vício e ter o vício cada vez mais presente na vida dela. E nós temos a recompensa do prazer, da endorfina, de neurotransmissores de sentimento de prazer e de satisfação mesmo no cérebro. Então a gente tem a motivação, que já é em si uma recompensa, e o prazer em si, que também é a última recompensa do vício, onde a gente pode ver com alguns exemplos muito claros. Essas ações, motivacional e a recompensa prazerosa, elas podem ser externalizadas, como um comportamento social. Por exemplo, uma pessoa tem um vício em álcool, é um alcoólatra, aí ela vai ter uma rede neural comportamental de busca do álcool, ela vai fazer tudo o que ela precisar para ter acesso à droga da preferência dela. Troque álcool por qualquer outro vício. Com isso, a gente pode se aprofundar um pouquinho mais, investigando e perguntando, então, como que os vícios, primeiro, se manifestam nos homens. Então, a gente vai ver aqui, primeiramente, os fatores psicológicos. O primeiro dele, disparado, sem dúvida alguma, é o abuso de substâncias entorpecentes. E a gente sabe, através de estudos médicos psiquiátricos, que os homens são aproximadamente 2 vezes mais propensos a ter problemas com álcool e outras drogas, todas ilícitas. Álcool e drogas ilícitas têm uma incidência de compulsão comportamental 2 vezes mais do que nas mulheres, ok? Esse é o primeiro. O segundo vício psicológico principal dos homens é o jogo compulsivo. Por quê? Porque a mente masculina, ela trabalha com jogo, com retorno sobre investimento. O tempo todo, os homens estão competindo e vendo como que eles podem vencer no jogo da vida. Essa mentalidade, a mentalidade de caça, que gera uma vantagem, obviamente, na busca por resultados, mas gera uma desvantagem também, porque os homens tendem a cair em vícios de jogos. O terceiro vício, mais presente em homens, psicológico, é o consumo de pornografia. Embora esses estudos ainda sejam muito preliminares e ainda não existem estudos de metadados, de análise de vários estudos, existem vários estudos que mostram padrões bastante evidentes que sugerem que 80% dos viciados em pornografia são homens. Aí você vai falar, Lucas, quem são essas mulheres que têm vício em pornografia, por exemplo, 20%? São as mulheres que estão com polaridade invertida. Só que essas mulheres, elas vão tender a não somatizar isso no corpo físico, tanto quanto um homem. Um vício em pornografia para um homem somatiza em queda de testosterona, em queda de libido, em queda de motivacional, de força de vontade, de disciplina. Nas mulheres, fisiologicamente, os agravantes são menores. Tem também agravantes, é nocivo, é destrutivo, mas não é tão destrutivo quanto para um homem. O quarto comportamento viciado mais nocivo nos homens é, obviamente, correlacionado com o terceiro, que é um comportamento compulsivo sexual. E estimativas, baseado nesses estudos psiquiátricos e comportamentais, de difícil interpretação, então isso não são números absolutos, mas são o que a ciência conseguiu mapear até hoje, de certa maneira, nesses estudos preliminares. As estimativas variam, mas alguns estudos sugerem que podem ser até 5 vezes mais comum o vício em compulsividade sexual nos homens do que nas mulheres. O quinto vício psicológico mais predominante em homens
também aqui a gente tem o TDAH, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso aqui é estudo psiquiátrico, tá, gente? Isso aqui não é autodiagnóstico de Google. Tem um monte de gente que acha que tem TDAH, mas não tem. Só tem indisciplina e falta de concentração por preguiça. O sexto vício mais predominante em homens é o transtorno de personalidade antissocial. Então, a gente vai ter aqui esse transtorno de personalidade antissocial como uma falta de vontade de interação social, uma vontade de não se relacionar, que aparece psiquiatricamente 3 vezes mais comumente em homens do que em mulheres. É tipo uma fobia social. O sétimo padrão viciado mais comum em homens é vigorexia, vício em exercícios. Embora tenha um benefício o exercício, quando ele se torna compulsivo, ele se torna destrutivo. O oitavo vício mais incidente em homens é o transtorno de alimentação associado, por exemplo, à vigorexia, a querer ser um homem maior, um homem mais forte, um homem mais atlético, a ser o exemplo de homem que é o Hércules da vida. E as estimativas psiquiátricas mostram que os homens compõem uma proporção significativa dos casos, 25% maiores esses transtornos alimentares do que acontecem, por exemplo, com mulheres. O nono vício mais predominante nos homens é o vício em trabalho, ou o famoso workaholic, que em muitas culturas é visto como algo positivo, mas na verdade é extremamente destrutivo. É mais difícil de quantificar por causa exatamente dessa visão do politicamente correto, de ser bem visto, de ser um homem trabalhador, de ser um homem ambicioso, de uma pessoa que está buscando prosperidade, mas existe uma linha tênue entre ganância e ambição. Existe uma linha tênue entre trabalhar para construir algo maior no futuro, com equilíbrio, sem perder qualidade de vida, e se matar de trabalhar. É uma linha tênue que no momento que você passa, ela se tornou um vício. A gente tem o 10º vício psicológico mais predominante em homens, que é muito fácil da gente observar também, que é o vício em videojogos ou videogames. Nessa segunda parte da aula, vamos observar como é que os vícios femininos comportamentais se manifestam e como que eles se somatizam em transtornos psiquiátricos, biológicos e fisiológicos nos neurotransmissores cerebrais do corpo feminino. O primeiro, disparado sem dúvida nenhuma, vício psicológico que incide nas mulheres é a depressão, que cerca de duas vezes mais incidente a depressão nas mulheres do que nos homens, de acordo com inúmeras estimativas. Esses estudos são estudos bastante antigos já. O segundo transtorno ou vício psicológico mais predominante nas mulheres são os transtornos alimentares. E aqui a gente tem principalmente a anorexia e a bulimia, que ocorrem numa incidência até 10 vezes mais comum nas mulheres. 90% dos casos são mulheres, dependendo da população estudada, do que em homens. Um terceiro vício muito incidente nas mulheres, e mais incidente nas mulheres, é o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Ele acontece 2 vezes mais frequente em mulheres do que em homens. E isso tem a ver com o estudo na psicanálise da alma feminina, na busca por segurança, na busca por controle. Quando essa mulher entra numa frenesi de busca por controle desmedida, ela vai desenvolver TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Por quê? Porque está desconectada de Deus, porque não confia no que vai acontecer no dia dela, porque está tentando controlar coisas que são incontroláveis, não entende sobre a sua zona de influência, a sua zona de controle, a sua zona de não controle e não influência, e isso vai ser uma das causas principais do desenvolvimento do TAG, do transtorno de ansiedade generalizada, que acontece 2 vezes mais nas mulheres do que nos homens. Um quarto transtorno ou vício psicológico feminino mais incidente é o transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, que acontece cerca de 2 vezes mais comumente em mulheres, especialmente após experiências de violência, de abuso, especialmente abuso e violência sexual. O quinto vício e transtorno mais incidente nas mulheres é o que é chamado de fibromialgia. Fibromialgia, embora não seja estritamente um transtorno psiquiátrico, um transtorno corporal, físico, ele tem um forte
forte componente psicológico, mesmo porque é dito que existe um componente autoimune também. Sempre que a gente fala de autoimune, a gente está falando que a ciência não consegue explicar. Tudo que a ciência chama de doença autoimune, ela não consegue explicar a causa. A fibromialgia tem um padrão muito evidente de incidência nas mulheres, que é aproximadamente 7 vezes mais comum do que em homens. E a fibromialgia, quando a gente observa metafisicamente o que é a compulsão de controle. Por que a pessoa tem dores em várias partes do corpo, que é o que a fibromialgia é? Porque ela está tentando controlar coisas incontroláveis. E aí a mente dela tá tão enrijecida, tá tão apegada com controlar, que o corpo dela somatiza com dores excruciantes, dizendo para ela, para de querer controlar isso, porque não dá para controlar. Não dá para controlar. O processo todo da fibromialgia, e eu já vi várias alunas minhas passando por isso e transcendendo a fibromialgia, é um processo de reconexão com Deus, de relaxamento, de prática de rotina sagrada, de prática de rotina de autocuidado, de acompanhamento médico, de acompanhamento terapêutico. Dentro desses 3 paradigmas, físico, mental e espiritual, ela transcende o apego ao controle, a mente dela relaxa e automaticamente o corpo dela relaxa, despertando o sistema neurológico dela parasimpático, que vai gerar efeitos de relaxamento, de bem-estar e de alívio, que aí a fibromialgia entra num estado de remissão. O 6º tipo de transtorno e vício mais predominante em mulheres é o transtorno de personalidade